Boa noite, telespectadores. Primeiramente de Novo Hamburgo, que nos acompanha há mais tempo, há mais de uma década. Também temos os nossos queridos amigos que nos prestigiam com a sua audiência, com a sua sintonia. Também em Estância Velha, em Campo Bom, em Sapiranga. Hoje eu me sinto extremamente feliz, honrado até, porque vou tentar entrevistar, uma personalidade do mundo da comunicação, meu querido amigo Rodrigo Giacometti, diretor da Rádio União FM, ele que tem se notabilizado não só pela gestão, numa empresa importante de comunicação da nossa região, está tudo rimando, né? Gestão, comunicação, Rádio União, enfim, mas ele se notabilizou, né, pela uma mudança praticamente radical, né, da rádio, que já tinha uma importância muito grande na cidade, mas agora tem importância ainda muito maior, né, dado essa interferência do Rodrigo, essa inquietude que ele tem, esse sangue de jornalista e de radialista que ele tem. Ele é um apaixonado pela comunicação. Talvez ele só perca para mim, que gostar mais do que eu gosto acho difícil, mas nós estamos assim, encostadinho nesse amor que se tem pelo jornalismo. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, Lelo, uma alegria, uma satisfação estar aqui conversando contigo, com os teus espectadores. De fato, é paixão pura, né, pela comunicação. Não sei se é mais ou menos, né, até pela idade, né, pela diferença de tempo que ele já está na peleia, mas com certeza... Você está me chamando de velho, que tem réplica. Joguei o chapéu para cima. Tem réplica. Mas com certeza um dos inspiradores, para te ver como tu é velho, né, é tu em relação à origem. Eu já te contei várias vezes de grandes reportagens que tu fazia no NH e que eu lia do começo ao fim, com muita paixão e... Enfim, hoje já estou há quase 30 anos nesse meio, rádio, jornal, revista, internet. É bom demais poder fazer a comunicação. Rodrigo, tu tem por formação o direito, a advocacia. Tu era do civil ou tu achava que o crime compensava? Não, eu era família, mais de direito de família mesmo e na área de acordos. Quase perde crime, né? Atualmente, do jeito que anda. Não, pior que eu recebia no escritório, junto com os meus sócios, eu cuidava da área de família. Dr. Hélio Feltz, conhece? Claro, era um dos sócios. Vice-prefeito de Novo Hamburgo. Grande paçoca, junto com a doutora Jurema de Lima Piper e o Hélio Feltz Filho. Então, eu ficava encarregado da parte de acordos, né? Não sei porquê, negociar, compor acordos, e também na parte do direito de família. Mas em mais de uma situação a gente recebia os separandos, né? E eu dava um jeito e eles saíam casados. Eu começava a falar, a conversar. Eu explicava e dizia e tal, mas quem sabe, será que... Um conselheiro. Porque isso, eu adorava conversar, ouvir as histórias, porque isso que eu gostava na área do direito, porque aquela questão mais... prolixa de petição e de audiência, isso não era minha praia. Foram só 2 anos advogando, né? E aí, quando eu comecei a ter a sensação de que não era minha praia, mesmo contrariando os meus sócios, eu pedi para sair, e foram exatamente 2 anos. E aí voltei para a área da comunicação, para a área comercial, de vendas e tal, que é bem mais a minha praia. Metalúrgica Daniel. Metalúrgica Daniel por 10 anos. 10 anos. Qual era a função? Representante comercial. Representante. Aqui na região ou no estado? Na região. Nova Petrópolis, Vale dos Sinos, Portão, toda essa região era a minha área de representação comercial, mas sempre com o rádio em paralelo. Claro. Sempre com o rádio... Esse belo aí não é comigo. Esse não sempre correndo por fora, em grandes momentos, em muitos períodos, gratuitamente. Né? Sim, eu lembro disso. Eu comecei com 16 anos. E acompanhava o teu trabalho na Rádio Progresso. Rádio Progresso tinha uma influente no Novo Hamburgo enorme. Sim. No tempo do Milton Vergara, do Barceleu Schmidt, era o pai do Rodenbusch, trabalhava Celestino lá. Rodenbusch. Celestino. O Valdir Eisman, que estava aqui. Laerte Santos, que foi quem me levou para a Rádio Progresso, quem foi o meu padrinho de rádio. Né? Eu me lembro do auditório, Paulo A. Salgado. Daí já não é da minha época. Isso foi antes. É lá embaixo. Tinha programa em domingo de manhã, programa de auditório. A gente ia lá, aí eles sorteavam frutas, roupas. Isso eu ouvi falar, mas não vivi isso. A minha já era ali onde era na frente da Praça 20, do lado da agência do Itaú, do lado da comunidade de São Paulo, da Igreja Luterana ali.
Ali é onde eu atuava, ali eu comecei a trabalhar. Quase na frente do Café Tu é Paulo. mais embaixo, isso. Quase na frente do Café Na Joaquim Paulo. Nabuco, mas mais para baixo. Não, na Pedro Adams. Na Pedro Adams. Entrava na esquina, tinha uma loja de móveis e em cima era a Rádio Progresso. Então essa época eu não peguei. ZYS5. Depois era ZYK263. Essa foi da época que eu comecei daí em 1988. Agora fez 30 anos esse ano, em 24 de abril de 1988. Sendo comentarista de arbitragem no jogo entre Novo Hamburgo e Igrejinha, segunda divisão do futebol gaúcho. Tu não me conta. E aí eu comecei, e, enfim, daí foram anos E aí, por um período, eu fui para o Jornal NH, em 91, aí fiquei trabalhando lá uma época, e depois, enfim, sempre tendo contato com o rádio mesmo, tendo outras atividades. Agora já vão para 2 de União, 10 de ABC, já vamos para 12, para 13 anos só de rádio. Aí sim, de 2007 para cá, eu só vivi em rádio, nenhuma outra atividade. Um período antes ainda fui gerente da revista Expansão, gerente comercial da revista Expansão, fiquei com o Sérgio Ost e a Ana, grandes parceiros. E de lá fui para o Grupo Sinos por 10 anos, aproximadamente, dirigir a Rádio ABC 900. Eu liguei para o Rodrigo uma ocasião. Eu era diretor da rádio ABC 900, do Grupo Sinos, e liguei para ele: Rodrigo, tu não quer ser gerente da rádio? Eu já estava de saída, por causa do livro que eu tinha feito sobre a China, eu ia viajar pelo Brasil com meu filho, e fiz isso. Mas antes de sair, então, eu queria ter alguém que ficasse, e perguntei para ele por telefone: tu queres ser gerente da rádio? Não sei, vou estudar. Eu digo: tá bom, então tá bem. Mas aí não me ligou. E aí pensou: gerentinho não. Acabei saindo da rádio e aí foi convidado, então, pelos Guzmão lá. O Rodrigo, quer ser diretor? Aí ele foi dar aula. Para justificar, eu estava ali, eu acho que há menos de um ano na revista Expansão. E aí eu sempre tive um respeito muito grande com aqueles que dão oportunidade, enfim. E aí eu não me achava ainda realizado na Expansão para já sair da revista e assumir o desafio na Rádio ABC. Então, não foi nada de carguinho, não sei o quê. Não. Depois de quase 2 anos na Expansão, recebi um outro convite, quis o destino que fosse para ser diretor, do seu Frederico Guzmão, grande Frederico. Meu colega de Pio 12. Pessoa que estimo muito, tenho muito carinho pelo tio Fred, como a gente brincava lá, né? E aí sim, acabei tendo o ciclo da Expansão sido concluído, começar o novo desafio na ABC, e aí foram quase 10 anos de atividade lá. Então, eu acredito nisso, numa sequência de trabalho, né? Não dá para de uma hora para outra já sair correndo com um serviço andando, em que pese que a proposta fosse... Grupo Sinos sempre é Grupo Sinos, né? Sempre tem a sua força, mas não me arrependo de ter concluído meu ciclo na Expansão com o Sérgio Ost e com a Ana. Muito bom. Eu usar a palavra amei, e porque eu amei mesmo aquela histórica entrevista que o Rodrigo fez no Teatro Fevale, lotado, mas lotado mesmo, com o juiz Sérgio Moro, a quem eu respeito profundamente. Encheu a cadeia de bandido, sujeito corajoso, gosto demais do trabalho dele, que peças pauladas que ele leva de tudo que é lado. Tenho a maior admiração pelo juiz Sérgio Moro. Tomara que ele tenha vida longa, que ele sirva de exemplo. E aquela entrevista que o Rodrigo fez com ele foi memorável. Eu lembro que o Rodrigo teve a coragem de perguntar, e isso certamente não estava no script, porque para conversar com o juiz, eu imagino que o juiz deve ter dito: olha, tem coisa que eu não vou falar. Porque eu não posso responder. O juiz não pode pré-julgar, ele não pode. A gente sabe disso. Todo jornalista sabe disso. Agora, o Rodrigo chegou para ele: eu tenho que lhe perguntar, quando é que o senhor vai prender o Lula? E aí o lotado, o Teatro Fevale veio abaixo, porque todo mundo achou o máximo. Riram, bateram palmas, foi um momento apoteótico.
Essa foi a entrevista mais importante? Ah, com certeza. Né? Com Conta respeito, um pouquinho, como é que com foi respeito essa? a todas as outras, né? Porque Sim, cada claro. um tem a sua história e para cada um tem a sua importância de vida, né? E agora, por exemplo, na União, já estou no programa 89 do lado B. Lado B. Com o Aurélio Já- Decker já- já esteve já lá. ouvi os Mário estatutos. Guzmão já Isso, esteve lá. Uma Mário entrevista Guzmão. inédita, Ah, histórica verdade. também. Então, todos com as suas histórias. Já entrevistei políticos, já entrevistei cantores, já entrevistei, enfim, atletas, ex-atletas. Mas, claro, esse momento todo foi ainda hoje. Ó, agora fez 2 anos, fez 3 anos, 2 anos do acontecimento. Foi em 21 de setembro de 2016, 2 anos agora há pouco. E ainda hoje eu sou lembrado por aquele episódio, né? Ainda hoje pessoas me procuram para buscar um contato com o Sérgio Moro. Ainda hoje vem gente às Mas vezes esse contato não é muito simples, né, de fazer, né, com ele. Eu e ele hoje temos contato seguidamente. tem contato Nós seguidamente. conseguimos, enfim, ficou uma proximidade. Quem é que está para ser preso agora? Não. Vocês estão nessa Nada intimidade? Não. O que é off é off. Nesse caso, né, eu não vou me incomodar Tá com bem, o Sérgio Moro. tá certo. O senhor não pode pré-julgar também. Mas nesse caso, eu várias vezes encaminho possibilidades de estar presente em outros. Me liga gente de Fortaleza. E ele é acessível? Sim. É. Comigo sempre foi super Aquele acessível. primeiro contato, Pois é. o procurador da República, Celso Três, Começou tudo com um desafio meio que em tom de provocação e, né, internamente no Grupo Sinos, feito pelo então, acho que era, não sei se era superintendente, não lembro o cargo, do Carlos Eduardo Guzmão, que brincou, quero ver tu trazer o Moro, né? Quero ver se tu é bom mesmo, não sei o quê. Algo inimaginável, inalcançável, inatingível. Todo mundo queria né? fazer isso, ninguém fazia. Né? E aí, em conversas ali no ponto e contraponto, o procurador Celso Três, procurador da República, já tinha dito que eles tinham trabalhado junto. em Curitiba. Então, né? em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Então, fala, sugere, eu estou com o desafio na mão. O procurador já falou que conhece. Procurador, e o Celso Três, apesar de ser colorado, uma pessoa fantástica, boníssimo. E aí, querido, amigo será nosso. que rola? Será que é possível? Eu disse, eu tenho contato com ele, eventualmente, mas vamos ver. Mas assim, tipo, né, sem esperança de 0 a 1000, de 2, de 3. E aí, de tempos em tempos, eu ia lembrando o Celso, procurador, e aí, alguma novidade? Passava 2, 3 semanas, procurava de novo, comentava de novo. Daqui a pouco ele disse, falei de ti, falei do grupo, falei da rádio, ele está esperando um e-mail teu. Está aqui o teu e-mail. Está aqui o e-mail dele. Digo, ai meu Deus, você escreveu e-mail para Sérgio Moro, com todo respeito, né? Mas enfim, ele estava mais na crista da onda ainda, eu acredito, há 2 anos atrás. Aí peguei lá o endereço de e-mail, aí comecei a escrever, e aí botava e apagava. E aí escrevia, e aí chamava algum colega. Essa palavra aqui não. Tá assim, isso aqui tá ruim, isso aqui eu tô sendo muito incisivo, isso aqui eu não tô sendo, né? Como é que é? Tô forçando para um lado, tô forçando para o outro. Em resumo, mandei, e aí, de novo, dentro do pessimismo que o ser humano via de regra tem, né? Não, mas ele não vai responder, ele não vai topar e tal. Topou, começamos a manter contatos mais frequentes, encaminhar horários, modo de ação. E aí, naquela época, Léo, se tu te lembra, eu fiquei umas 2 semanas fora da rádio com problema na voz. Sim, tu estava com problema de voz. Não. E nós nos preocupamos muito. Isso, e eu me afastei até dos contatos por e-mail, fiquei um tempo fora da rádio. E aí, quando eu voltei, eu vi que ele já tinha mandado 1 ou 2 e-mails, eu pedi desculpas por não ter dado sequência, porque eu estava doente. E aí, os 2, 3 e-mails seguidos foram preocupados com a minha saúde. Ele mandando, tá, mas como é que tu estás? Estás bem? Não estás? E pá, desculpa e tal. Então, assim, absolutamente preocupado com uma pessoa que ele nem conhecia, né? E aí, um fato que já foi muito significativo, e esses tempos ainda eu estava no Google ali, fazendo algumas pesquisas particulares, e aí tem registros do UOL, do Terra, da Band. Imagina, foi porque aí, antes dele vir, eu entrevistei ele na Rádio ABC por telefone. Foram 20 minutos de entrevista. E assim, para as emissoras da capital,
ele deu umas entrevistas de 1 minuto e meio, Sim, 2 rapidinho. minutos, entrando ou saindo, e comigo ele falou por 20, de 15 a 20 minutos no ponto e contraponto. Foi muito significativo, sem pré-pauta, né? Eu fiz as perguntas e ele respondeu com tranquilidade, respondeu. Sobre a Fevale, daqui a 3 minutos no máximo, fica aí, não sai. Dá uma espiadinha aí no celular, a gente já volta, só um pouquinho. Rodrigo, depois... Oi, eu sou o Pingo. Você já me conhece e me vê todo dia saindo da torneira da sua pia, do chuveiro e às vezes no meio dessas chuvinhas boas que passam pela sua casa e pela vizinhança. Faço parte desse montão de água aí atrás, mas sabe como eu faço para chegar até você? A qualidade da água é muito importante para a sua saúde. Por isso, vamos fazer um longo passeio para ver como ela é tratada antes de chegar à sua casa. Vem com a gente! Nós, Gotinhas, nos reunimos no Rio dos Sinos, no município de Caraá, e seguimos viagem até o município de Novo Hamburgo, onde passamos por regiões com atividades agrícolas, de pecuária, com muitas indústrias. Chegando em Lomba Grande, a Comusa nos transporta por tubulações até a estação de tratamento de água para que possamos nos livrar de todos os elementos que fazem mal à saúde. Na primeira parte da viagem, todos os materiais grosseiros, como garrafas PET, plásticos e galhos, ficam presos nas grades onde somente nós, pingos, seguimos viagem até a estação de tratamento de água. Às vezes, durante a nossa viagem, há subidas ou outros obstáculos pelo caminho, mas sem problemas. Há uma espécie de elevador que nos ajuda a seguir o caminho. Após uma viagem de cerca de 5 quilômetros, chegamos a Eta. Aqui passamos pela calha Partial e, bem agitadas, recebemos a adição de um produto químico floculante que faz com que os elementos que colorem a água sejam removidos através da formação de flocos. Esses floquinhos percorrem caminhos até chegar aos decantadores. São tipo piscinas a céu aberto, onde ficamos algum tempo para que os flocos mais pesados do que a água fiquem lá, no fundo dos tanques. Do decantador, a gente segue para os filtros de areia. A água clarificada contendo ainda partículas residuais, flocos finos e leves que não foram retidos nos decantadores, é obrigada a atravessar um meio poroso, feito de areia. Este meio poroso tem por objetivo remover essas partículas residuais. Estamos quase chegando ao fim, mas ainda faltam 2 etapas, a desinfecção e a fluoretação. Os nomes são complicados, mas muito importantes no processo. Os produtos químicos à base de cloro ajudam a livrar cada gotinha de micro-organismos que causam doenças. Não é à toa que todas as gotinhas estão saudáveis e contentes. Show, sujeira! Aqui o flúor é adicionado. Ele ajuda a prevenir cáries na população. Finalmente, depois de toda essa viagem e dos procedimentos para o tratamento de limpeza da água, ela fica armazenada em grandes reservatórios, pronta para ser levada até as residências de 98% da população da área urbana de Novo Hamburgo. Além de todo o processo de tratamento da água, os técnicos da Comusa realizam diariamente inúmeras análises em todas as etapas do tratamento, para garantir que a população de Novo Hamburgo receba água de qualidade em suas residências. Tchau! Vem pra ginástica.
Vem pra ginástica. Vem pra ginástica. Vem pra ginástica. Vem pra ginástica. Obrigado por ter esperado. Eu agradeço de coração. Rodrigo, daí chegou E a o Moro. Fevale? Aí chegou o Moro. Chegou o Moro aqui, fui, como eu sempre me envolvo com as ações que a gente procura fazer, fui pessoalmente no aeroporto Salgado Filho, o recebi na pista, né, ele veio sem escolta, veio em voo de carreira sem escolta, mas aí a Polícia Federal aguardava do lado de fora, e era ali no aeroporto velho, ali da Azul, e eu saí ali com ele daí, né? Aí foi a primeira vez e única até hoje, que eu me senti uma estrela. Porque as pessoas começaram a ver ele, não eu, né? E começaram a tirar foto. E nós caminhando lado a lado, assim, ó, parecia que era Dá vontade de ganchar nele, não. Nossa, não chegou. foto. Não cheguei. Aí fomos pro Teatro Fevale. Ali fiz mais uma live com ele no Facebook da Rádio ABC na época. E depois da palestra, e aí o combinado era, acho que foi 1 hora mais ou menos de palestra, 1h15, e depois teríamos o tempo para perguntas. E aí, como tu falou, fazer uma pergunta para juiz e tal, aí fomos para a fase de perguntas, e antes dele entrar no palco, eu disse, perguntas livres, né? Daí ele disse, não, pergunta o que tu quiser. Se eu não puder responder, eu não vou responder, mas pergunta o que tu quiser. Até porque já estávamos, não vou dizer amigos, mas já tínhamos uma proximidade. Aí nós colocamos perguntas que a população podia fazer na entrada, que os convidados, que os presentes ali. Nós lotamos, em 48 horas nós vendemos 2.000 ingressos. Né? A lotação máxima do Teatro Fevale no menor tempo da história do Teatro Fevale. Em 48 horas, 1.900 ingressos vendidos. E aí coube a mim fazer a separação das perguntas, né? Então tinha aquelas perguntas que não eram perguntas, eram declarações de amor e de paixão e de referência. Esse não era o momento, né? Eu estava tentando ser o mais profissional, então essas eu ia botando para lá. As outras perguntas sérias. E aí começou a aparecer, quando vai prender o Lula? Eu digo, não vou perguntar isso, botei para lá. Aí, daqui a pouco, mais uma, não sei o quê, quando vai prender Lula? Tá ali. E eram umas 6 ou 7 perguntas com esse viés. E eu, quando eu li a primeira e a segunda, eu não. Mas quando eu comecei a ver, aí eu pensei, mais ou menos isso que tu falou. Todo mundo quer perguntar. Todos queriam perguntar. Em todo o Brasil. A imprensa do Brasil estava acompanhando. Nós tínhamos credenciado profissionais do centro do país, da capital. Eu fiquei lá no camarote da imprensa, estava cheio de gente. Sim, estava lotado, né? É a minha chance que eu votei e obviamente eu não vou ter outra oportunidade dessas na vida, né? E era algo que não é para menosprezar o Lula ou para gerar qualquer situação. Era pergunta que cabia, cabível, claro. Né? Se fosse qualquer outro preso, atrevida, mas necessária. Qualquer outro político que tivesse naquela circunstância, a pergunta seria a mesma, claro. Né? Absolutamente pertinente. E aí, o que aconteceu? Eu, quando comecei a contar 3, 4, 5, 6, eu quer saber de uma coisa? Vou fazer a pergunta. Peguei, fiz a pilha, daí comecei com algumas mais light, né? E aí, quando caiu na mão aquela que eu tinha colocado, daí eu ainda disse, perguntas aqui, não sei qual é que vai ser a resposta, mas várias perguntas, fiz todo um... E aí teve muita gente que filmou. Esse vídeo foi parar nas redes sociais e deu milhares de visualizações, né? Porque daí eu perguntei quando o senhor irá prender o Lula. E ele reagiu assim. E aí ele me olhou com uma cara assim, como quem diz, tu me paga, né? Mas... se ouviu uma música, como se diz, né? O silêncio depois. Primeiro o pessoal reagiu. Sim, todo mundo bateu palma, riram. Mas depois o silêncio de sepulcro, meu. E aí ele me olhou com uma cara, tipo assim, tu me paga, isso tem volta, eu vou te prender. Mas aí é aquilo, a pedra lançada, a flecha arremessada e a palavra, depois que é dita, não tem mais volta. Não tem mais. E aí estava feita a pergunta. É verdade. E aí ele respondeu, mas o olhar dele, o sorriso dele, digamos assim, valeu para muitos como resposta também, que era uma questão de tempo que isso acontecesse. Mas ele respondeu, não posso responder a matérias que estão em julgamento, né?
Então, foi a pergunta feita, e aquela imagem daí viralizou pelo Brasil inteiro, com muitas imagens, mas com certeza ele não ficou bravo. Depois nós fomos jantar, eu, o Celso 13 e o Sérgio Moro, jantamos em Porto Alegre. E, como eu digo, a gente tem contato ainda até hoje, passados 2 anos já, através do WhatsApp, às vezes, enfim, de bater papo, né, de algumas situações, mas com tranquilidade. Então não se ofendeu pela pergunta, ele entendeu que provavelmente era do jogo, né, que não tinha como não perguntar. E se eu não fizesse, se eu me omitisse, eu com certeza até hoje me arrependeria. Claro. Né? E o repórter, né? E eu ia te cobrar, porque eu estava lá. Ele não pode se arrepender pelo que ele não fez. Certamente ele tem que se arrepender pelo que ele fez. Né? Se ele ficasse bravo, se levantasse, saísse... É bom, paciência. Né? Mas eu fiz a minha parte. Esse dia eu contei aqui, eu passei o pior. O juiz disse, o senhor tem que se retirar da sala. Eu digo, excelência, com todo respeito, eu não vou sair. Nós estávamos numa audiência que tinha um anestesista, que era réu da morte de uma criança, e eu estava lá para fazer a cobertura. E não era segredo de justiça. Então eu podia, legalmente eu podia assistir. Claro. Mas o advogado, o doutor Sinel, tinha pedido antes para o juiz. Eu não quero o Aurélio dentro. Tá. Eu fui lá na véspera e disse, doutor, amanhã eu vou estar na audiência, o doutor Sinel vai pedir para o senhor, pedir para mim sair. Então eu vim aqui lhe pedir, como não é segredo de justiça, que eu gostaria de permanecer. Então, eu queria lhe pedir isso já hoje. Ele disse, não, isso se for acontecer amanhã, eu vou decidir amanhã. Eu digo, pronto, me fui. Mas tá, chegou na hora lá, o doutor dizendo, doutor, peço que o Aurélio se retire, porque o meu cliente não fica à vontade com a presença dele. Seu Aurélio, o senhor se retire. Eu disse, doutor, eu tinha lhe pedido ontem e eu renovo o meu pedido, que eu permaneça. Ele disse, não, o advogado não está... O senhor ouviu, então o senhor se retire. Eu digo, doutor, respeitosamente, eu não vou sair. E eu tinha avisado o fotógrafo, se eles me tirar, bate foto, porque eu não vou levantar, eu vou ficar sentado, eles vão ter que me tirar com a cadeira. Então foi o pior momento que eu passei. E ficou? Daí o juiz pegou, Código Penal, tinha os órgãos, doutor Karl Alverter. Vamos continuar. Eu digo, eu estava suando, e era inverno. Estava escorrendo o suor, eu pensei, estou preso. Nessa profissão a gente tem que correr risco, né? Mas o entrevistado é ele, não sou eu. E aí o Klink, o Almir Klink. Almir Klink, ele fantástico. É uma personalidade Esse já foi na União internacional. Mas antes disso, Rodrigo, uma coisa é entrevistar as pessoas como eu estou fazendo aqui. Sim. Isso é fazer xixi para frente, isso não tem mistério para nós. Agora, eu acho que tu criou uma coisa aqui em Novo Hamburgo diferente. Quer dizer, é o jornalismo público, né? O jornalismo dentro de um teatro lotado para mais de 1000 pessoas, para milhares de pessoas. Então, isso é uma inovação. Eu gosto muito desse formato. A rádio está transmitindo, a TV está transmitindo, as imagens está todo mundo transmitindo. Então, tu estás num lugar que é um show, né? Dando uma de jornalista. Isso é... É um talk show, digamos assim. Eu acho que com 1000 pessoas, 2000 pessoas assistindo. Né? Então, tu pretende fazer mais isso, sempre que possível. Eu acredito que é o caminho que a gente gera uma interação legal com as pessoas, a repercussão sempre é muito boa. O Almir Klink com histórias fantásticas, de toda uma experiência pessoal, histórias únicas, né? Que é muito difícil a gente achar outra pessoa que possa contar histórias como as que o Almir conta, pelo menos na quantidade. Daqui a pouco tu vai achar um que fez alguma coisa parecida. Porque o que ele fez é inédito. Vai fazer uma coisa parecida, mas ele fez 5, 6, 7, 8, 10 coisas assim, completamente fora de contexto, né? Então, é bacana a gente... É quase um extraterreno, porque ele é incrível. Não tem ninguém que fez isso. E sempre com uma mensagem por trás. Né? Então, várias coisas. Mas aí é aquilo, é o se preparar. Né? Eu procuro, quando eu trouxe o Almir para cá, já na Rádio União, eu fui ler o livro dele antes. Claro, se preparar. Para ter uma consistência do que falar, do que perguntar. Porque uma coisa é tu dizer, qual é a sua expectativa para a palestra? Tu está gostando de estar aqui? Tu gostou da nossa cidade? Daí mas... não, eu não vou terminar, capaz, não. Dá um jeito aí. Eu estou dizendo que está terminando. Agora fazer o quê, né? Eu sou um convidado. Tu te incomodou. Em quem é que tu votou, pode dizer? Hã? Tu pode dizer em quem tu votou? Pra quê? Deixa assim. Ontem, de novo, no tom da paixão, eu acabei fazendo toda uma transmissão pelo Face.
pelo né? Porque a Rádio União tem outro propósito, Claro, né? Não tem a toda cobertura vida. jornalística, mas aquilo que tu falou no início, a paixão pela informação. Hoje em dia a gente tem acesso ao Divulga, a gente tem acesso ao G1, fica ali, pega as informações. Eu fiquei 4 horas sentado passando os números e deu mais de 1.000 e poucas visualizações, Acredito. né? Porque a gente já Mas tem eu um queria histórico, perguntar né? dos 2 fios encapados. Tu votou em algum deles? Só isso. Não precisa dizer quem tu votou. Não, acho que nós estamos num momento perigoso de muito enfrentamento. Não, eu não vou nessa linha. Eu não votei em nenhum dos dois. Pois é, eu não vou nessa linha também. Eu acho que nós estamos num momento muito delicado de Tu não vai muito nessa linha, acirramento. tu não votou em nenhum dos dois. Isso. Então, Eu acho ok, que ótimo. e me incomodei muito no Facebook quando eu coloquei que legalmente se pode votar em branco. Verdade. Não é ilegal. Mas as pessoas não gostam. Me Isso trucidaram Eu no acredito. Face dizendo que eu era irresponsável, que eu Não, estava eu fazendo já vi isso campanha. também, Eu não estava fazendo campanha, eu só estava informando. O voto branco é legal. Tá lá, senão não teria aquele coisinha para tu apertar. Mas Verdade. me preocupo com um momento de muito acirramento de ânimos e não sei como é que serão os Novo próximos... Hamburgo tivemos 2 deputados estaduais, né? Surpresa lá do bar Lomba Gaúcho Grande. da Geral. Eu nem sabia. É. Não, ninguém deu bola para ele, e ele se elegeu. E o Issur corre e o com Issur. muita força. E o tivemos algumas perdas também, e claro, e o Van Hatten, Marcel que Van também Hatten ficou com perto, 350 e mil o votos. Redecker também, que fez uma votação expressiva. Outra hora tu volta aqui, porque hoje eu não sei o que aconteceu com o tempo, ele sumiu. Vai ver, bem? eu falo demais. Obrigado pela presença de vocês, pela paciência de Desculpa a vocês. demora. Beijo pra vocês. Valeu, tchau. Tchau, irmão. Obrigado. Valeu, Lelinho. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always